Bom, voltamos para a segunda parte desta aula. Então falta aqui metade da roda para nós preenchermos. E nós vamos começar pela fatia da área espiritual. A área espiritual aqui, gente, vale lembrar que não tem nada a ver com religião, tá? Se você pratica ou não pratica alguma religião, tudo bem. É você observar o seu papel no mundo. É você observar o seu propósito, a sua missão nesse plano que nós vivemos. Independente se você acredita em Deus ou não, ou a nomenclatura que faça sentido para você. É importante que a gente observe como nós estamos vivendo as nossas verdades. Aquilo que a gente aprende na igreja, no templo, no terreiro, no salão, enfim. Ou através dos nossos estudos, daquilo que a gente acredita, e está trazendo isso, tangibilizando isso para a nossa vida. É importante que a fé seja trabalhada e seja exercida na prática, que ela não fique somente na teoria, linda, bonita como é, mas no dia a dia a gente não exercitar aquilo que a gente realmente acredita. Nós precisamos trabalhar com congruência, nós precisamos ser congruentes, nós precisamos trabalhar as nossas verdades de fé na nossa vida, seja pessoal, profissional, em qualquer esfera desta vida. Conosco mesmo e com os nossos irmãos, com as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. É importante que a gente observe o nosso contato com a espiritualidade, com algo maior, aquilo que acreditamos. Eu sou cristão, eu acredito em Deus. Né? Se você não é cristão, acredita no Buda, acredita no Espiritismo, acredita em outra filosofia religiosa, ou se também não acredita em nada, observe o seu espaço dentro da sua fé e aquilo que a sua fé traz para a sua vida e para a vida daqueles que estão ao seu entorno. Observe o seu contato, a sua verdade com algo maior, que eu chamo de Deus, e que você tem a liberdade de chamar do nome que fizer mais sentido para você. Então, dentro desta fatia da roda da vida, eu acho que a minha prática espiritual está ali com uma nota 6. Então, eu preenchi aqui numa cor, um azul claro, para poder preencher a roda da vida e me mostrar como que a minha prática religiosa está acontecendo na minha vida. Claro, tem espaço para melhorar? Tem espaço para melhorar. Mas o importante é que a gente seja sincero, avaliando os pontos de como eu pratico a minha fé e tangibilizo as ações da minha fé para a minha vida e a vida daqueles que estão ao meu entorno. No próximo item que nós vamos trabalhar é a área física. Como nós estamos trabalhando a nossa área física. É fast food todo dia, é refrigerante às 6 horas da manhã, de café da manhã, é aquele churrascão no final de semana todo, pizza, lanche, hambúrguer, batata frita, são coisas maravilhosas. Mas, se usadas em excesso, isso vai causar um mal-estar físico para você. Isso vai gerar colesterol, vai gerar diabetes, vai gerar obesidade, vai gerar situações que vão exigir do seu corpo muito mais do que o seu corpo pode assimilar. E aí você começa a ter um ganho de peso, você começa a ter pressão alta, você começa a ter diabetes ou algum outro tipo de mal-estar. Então, você alinha a sua alimentação a uma prática esportiva, a uma prática de exercícios, porque a queima da gordura, a queima energética que o nosso corpo precisa fazer, tem que estar alinhada a alguma atividade física. E não é porque é bonito estar com um corpo legal, um corpo sarado. É porque é importante, é porque é saudável, é você cuidando de você mesmo. Uma boa alimentação, uma alimentação regrada, não é que você não pode comer uma pizza, um pastel, um cachorro quente ou
um churrasco no final de semana. Mas isso tem que existir em moderação na sua vida. Você tem que alinhar essas práticas alimentares, a uma boa prática alimentar, a uma boa prática da atividade física, para que realmente traga para a sua vida um alinhamento entre a alimentação e a queima calórica, para que realmente o seu corpo possa utilizar todos os nutrientes oriundos da sua alimentação de forma a prover a energia necessária para você cumprir as suas atividades. Energia essa que o corpo necessita e a mente também necessita. Se você exagera no carboidrato, você vai estar ganhando peso. Isso gera para você uma sensação de bem-estar, uma sensação de satisfação, né, alimentar, mas que passa algum tempinho você precisa comer de novo, e comer de novo, e comer de novo. E se você não observa a sua regularidade alimentar, você está comendo em excesso e comendo uma baixa quantidade de nutrientes. Então, quantidade de alimento não tem nada a ver com quantidade de nutrientes. Você precisa fazer um acompanhamento, talvez, se for o seu caso, se for a sua situação, se fizer sentido para você, passe num nutricionista, passe num endocrinologista, faça um acompanhamento médico, um fisiologista talvez, para analisar, né, a composição de gordura do seu corpo, para analisar os seus índices de hormônios, para analisar realmente como é a queima calórica do seu corpo e quanto de energia você consegue gerar a partir do alimento que você está comendo. Se você está se sentindo muito cansado, comece a prestar atenção na alimentação que você está tendo. Será que não está faltando energia para você cumprir as atividades do seu dia a dia? Observe a sua alimentação. Você pula as refeições ou você não faz o número de refeições indicadas, né? Por conta das suas atividades ou da sua correria, você não consegue ter uma alimentação equilibrada? Então comece a observar, né, como você está se alimentando. Como é a frequência das suas atividades físicas, para que isso te traga um maior bem-estar. Cuidar da área física, pessoal, né? Neste exemplo aqui, eu coloquei aqui uma nota bem baixa, né? De repente eu não me alimento direito, exagero no fast food, tenho preguiça de fazer atividade física. Então assim, eu vou ganhando peso, eu vou ganhando uma baixa energia e aí eu não consigo cumprir as minhas atividades. Chego no final do dia que eu não tenho forças de mais nada, quero dormir, né? E quando a gente tem uma sonolência excessiva, isso reflete que é o organismo pedindo energia. Então será que a alimentação mais a atividade física que eu trago para o meu dia a dia é suficiente? Então, os especialistas indicam uma pequena quantidade de atividade física por dia é suficiente. Você não precisa passar lá 1, 2, 3 horas fazendo atividade física. Uma meia hora de atividade física regular, diariamente, repetidamente, com uma sequência de exercícios correta para o seu biotipo, vai trazer para você uma qualidade, né, de queima energética e de melhor condicionamento físico para que você possa cumprir as suas atividades diariamente. Então, para finalizar essa área, eu trouxe aqui um preenchimento de 0 a 3, dizendo que tá ruim, que precisa melhorar. Então, eu estou sendo sincero e trazendo ali, preciso incluir uma boa alimentação, preciso incluir mais atividades físicas no meu dia a dia. O próximo item que nós vamos falar é sobre criatividade e hobbies. Por que criatividade e hobby é importante na nossa vida? Né? Isso é um estado de atenção, isso gera um estado de atenção, isso gera um melhor trabalho da sua mente. Ser criativo, nós nascemos todos criativos. Putz, não sei ainda tal, porque eu não sei, eu sou criativo. Eu sou criativo, eu sou uma pessoa criativa. Muitos aí, às vezes, estão fazendo essa pergunta. Eu não sei se eu sou criativo.
Posso te contar um segredo? Um segredo. Você é criativo, mas você não é, você é muito criativo. Pode ter certeza. Por quê? Se você só precisa de um requisito, só um requisito para ser criativo. Ser humano. Pronto. Apenas por questões de hábito das atividades que realizamos diariamente, nós às vezes deixamos de ser criativos. Quando você pega uma criança, por exemplo, pede para ela contar uma historinha, a partir do nada ela é capaz de pegar uma historinha. Se você dá um livro infantil para uma criança que muitas vezes nem sabe ler, mas através das ilustrações ela consegue te contar uma história. Por quê? Porque ela está sendo criativa. Antigamente as pessoas não tinham acesso a brinquedos, então elas faziam de diversos tipos de objeto um brinquedo. Eu posso pegar aqui esse passador de slides, por exemplo, e imaginar que é um aviãozinho, ou imaginar que é um barquinho, ou é um robozinho. Isso tudo faz parte do processo criativo. Aí vocês vão perguntar, mas isso é coisa de criança. E como que eu trago isso para a vida adulta? Para a vida adulta é como você realiza as suas atividades de formas diferentes. Procure realizar aquilo que você faz de formas diferentes, seja criativo. Né? Muitas vezes a gente faz uma mesma coisa sempre de uma mesma forma. Né? E por que isso? Então, quando a gente traz essa realização, nós observamos que isso vai nos ajudar a desenvolver uma melhor criatividade. Essa criatividade ela pode ser desenvolvida com pequenas atitudes. Você vai para casa, você faz todos os dias o mesmo caminho, procura um caminho novo. Né? Você vai de transporte público, vai a pé, vai de bicicleta, procura desenvolver a sua tarefa diária de uma forma diferente. Você começa a sua rotina sempre igual? É possível desenvolvê-la de uma forma diferente? Se é possível, procure desenvolver. Traga hobbies para a sua vida. Traga atividades que vão satisfazer, seja lá um desenho, uma pintura, um grafite, alguma coisa que você realmente tenha prazer de fazer. A criatividade e o hobby, elas estão alinhadas, elas estão atreladas, porque ela permite com que nós possamos priorizar o desenvolvimento da nossa mente. Ser criativo é trabalhar o desenvolvimento da nossa mente. É realmente procurar escrever um texto, escrever um poema, de repente ter um blog ou alguma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de esportes, por exemplo, então eu posso fazer, por exemplo, um blog esportivo. Ah, mas eu não entendo nada de futebol. Isso não tem nada a ver com emprego, isso não tem nada a ver com trabalho, isso tem que te dar prazer. Então você não faz aquela resenha com os amigos na mesa do bar, ou com as amigas, a hora que vocês vão ao shopping, ao cinema. Então do que vocês gostam de falar? De futebol, de esportes, de beleza, de acessórios, aquilo que te traz alegria, aquilo que te traz prazer. Ah, eu gosto de pintar, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de fazer alguma coisa que realmente vai trazer um desenvolvimento melhor da nossa mente. Então, deixe como prioridade na sua vida desenvolver alguma atividade que vai aumentar o seu processo criativo. Isso vai ser usado para todas as áreas da sua vida. Um jeito novo de realizar, por exemplo, resolver um problema do seu trabalho, um problema com o cliente, ou trazer ali uma melhor captação de recursos, ou de propor uma solução nova para determinadas atividades que são realizadas no nosso dia a dia. Então, para esse exemplo, eu trouxe ali que preenchido aqui num lilás, trazendo aqui com uma nota 4. Significa que eu não estou trabalhando muito bem o meu processo criativo, que de repente eu não desenvolvi nenhum hobby e que eu não estou exercitando o processo de criatividade na minha vida. Quando eu exercitar isso, o meu índice de criatividade aumenta, o meu índice de inteligência, consequentemente, vai aumentar, porque eu vou buscar alternativas, eu vou buscar caminhos alternativos para realizar tarefas na minha vida. E, com isso, eu posso encontrar melhores soluções para os desafios que fazem parte dela. Bom, e o próximo item é o relacionamento social. Como você está
relacionando-se com os seus pares, com os seus supervisores, com os seus amigos, com as suas amigas, como você está vivenciando ou cultivando os seus relacionamentos. Você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa amigável, você é uma pessoa colaborativa, né? Então, pare agora e pense um pouquinho como você se autoavaliaria. Se você tivesse que perguntar para o seu colega o que ele acha de você, qual você acha que seria a nota que ele te daria? Pare e pense se realmente essa nota traria alegria para o seu coração ou não. Será que você está sendo um bom amigo ou está sendo só aquele amigo chupim, aquele amigo que está em todas para poder tirar proveito das relações? Uma relação saudável, ela tem que ser uma via de duas mãos. Você tem que dar para poder receber. Né? E quando você recebe, você dá, você recebe um carinho, você recebe atenção, você recebe afetividade, você cultiva uma relação social saudável, é quando você cultiva bons relacionamentos. Quem são as suas amizades? São amizades que te agregam, que te fazem crescer, ou você está só na galerinha da bagunça, da zoeira e da curtição e que não vai trazer muito disso, né? Então, qual é a sua relação com o time Tenco? Qual é a sua relação com seus colaboradores, ou com seus liderados, ou com seus supervisores? Né? É uma relação de proximidade ou apenas de formalidade? Por que isso é importante a gente trazer um processo de afinidade, de afeto para as relações? Porque elas, sendo cultivadas, elas germinam frutos. E como você está germinando frutos? Você faz as suas atividades, entra no seu serviço, não dá bom dia para ninguém, senta na sua mesa, vai fazer a sua atividade. A atividade, a rotina da empresa está pegando fogo ali, você não está nem aí porque não é sua obrigação, não sou pago para isso, então deixa lá que o pessoal se vira, ou eu vou propor me entregar mais, me entregar melhor para as minhas relações. Pode ter certeza no que eu estou falando para vocês. Quando você mais se doar para as suas relações, mais você vai receber das suas relações. E não é para sair bonito na foto de final de ano, é realmente para se entregar com verdade, com aquilo que te traz amor, com que te traz carinho, com que te traz resultados. Então, pare e observe como você está cultivando as suas relações sociais. Para este exemplo, eu preenchi aqui uma escala de maior nota, porque eu considero que eu de repente estou me relacionando bem, que eu estou me relacionando adequadamente, que eu consigo exercitar essa troca entre os meus parceiros, os meus colaboradores. É importante que a gente observe que nós estamos dentro de um movimento de crescimento, de evolução. Então, observe se você é o mais esperto da mesa. Porque se você é o mais esperto da mesa, significa que você precisa observar melhor e talvez, se te fizer sentido, buscar uma mesa melhor. Porque isso vai te trazer um melhor desenvolvimento, um melhor crescimento. Isso não significa ignorar as pessoas ou excluir as pessoas da sua vida. Isso significa selecionar melhores companhias, selecionar pessoas que vão agregar na sua vida e que vão te ajudar a crescer e que você pode ajudá-las a crescer também, para que você tenha uma comunhão verdadeira entre a relação que você está criando com os seus pares. E no próximo item, última fatia da nossa roda da vida, nós vamos falar da nossa relação familiar. Como é a relação com seu pai? Como é a relação com a sua mãe? Às vezes a gente para e pensa assim, pai e mãe, tem hora que a gente, é complicada a relação, porque às vezes a gente não se dá muito bem com o pai, às vezes não se dá muito bem com a mãe, e não se dá muito bem com a esposa.
ou eu assumo os meus filhos, ou eu não assumo os meus filhos e as minhas responsabilidades com a minha família, e eu procuro viver outras emoções fora de um relacionamento familiar, fora de um casamento. Será que isso é saudável? Será que isso não compromete a sua renda familiar? Será que isso não compromete as suas verdades? Será que isso não compromete a relação que você está construindo com a sua família? Como você se relaciona com seus filhos? Né? Você cumpre só as suas obrigações legais? Ou você realmente é pai? Ou você realmente é mãe desses filhos? Tenha certeza de que como você relaciona com os seus pais, os seus filhos vão relacionar com você. Se você se relaciona mal com seus pais, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde a relação com seus filhos vai ficar ruim também. Existe uma relação sistêmica, a constelação sistêmica fala sobre isso, né? Ela propõe um equilíbrio das gerações, um equilíbrio dos nossos papéis, um equilíbrio das nossas relações. Eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, eu tenho que honrar a minha esposa, o meu esposo, eu tenho que honrar os meus filhos. Eu não posso dizer para os meus filhos, faça isso, faça aquilo, se eu faço completamente diferente. É incongruente. E não é pelas palavras que a gente cativa os outros, é pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, que vão trazer a verdade à tona. Então eu posso dar os melhores conselhos do mundo, mas se eu faço tudo diferente do que eu estou falando, não há congruência, não há verdade. E aí eu quebro a relação sistêmica da minha família. E as coisas começam a desandar na nossa vida. E a gente não sabe por quê. Começa a dar tudo errado. Porque você está se relacionando de forma errada com aqueles que você tem mais próximo de você. Os seus pais, a sua família, os seus filhos. É importante que a gente assuma a responsabilidade do nosso papel no lar, seja a hora de filho, seja a hora de esposo, ou seja a hora de pai. Então é por isso que nesse exemplo, eu preenchi aqui a nossa roda da vida aqui, nessa cor um pouco azul mais claro, um esverdeado aqui, com nota 9. Porque a relação com os meus pais é legal, eu tenho um bom convívio com eles, eles estão presentes na minha vida, eu faço questão que eles estejam, eu tenho uma boa relação com a minha namorada, com a minha esposa, com o meu esposo, eu tenho um respeito muito grande e procuro passar os valores, né, bons valores para os meus filhos, não apenas assumindo as minhas responsabilidades civis, mas as minhas responsabilidades afetivas também. Então, eu entendo que isso está congruente com a minha verdade, então avaliando com uma nota 9 e finalizando então a nossa roda da vida. Então olhem só, como resultado final da nossa roda da vida, nós temos aqui a roda todinha preenchida. Observem que a figura que ela forma não está muito harmônica, né? Nós temos aqui algumas faixas mais baixas, outras faixas mais altas, e de longe isso parece uma roda. Então significa que eu tenho que observar o meu resultado, né? Eu vou colocar lá na parede, na geladeira, sei lá, onde você julgar melhor, e eu vou olhar aquilo para aquela roda todos os dias e vou falar assim, bom, o que eu posso melhorar em cada uma dessas áreas para que a minha roda possa ficar com cara de roda, possa ficar mais harmônica. Trabalhar todos os itens de uma vez pode ser difícil, pode ser um desafio às vezes muito grande, então é importante que você observe e dentro do seu momento, da sua verdade, qual é a fatia que talvez você melhorando pode impulsionar a melhoria das outras fatias, porque é possível. Um exemplo, para ficar claro o que eu estou falando, é de repente trabalhar na melhoria financeira. Então, se eu trabalho na minha melhoria financeira, no melhor controle, no melhor gerenciamento da minha renda, eu vou poder investir mais no meu lado intelectual
eu vou de repente poder progredir profissionalmente, eu vou poder, sei lá, fazer um acompanhamento com um psicólogo ou de repente um coach que me ajude a organizar melhor os meus métodos, os meus processos para realizar mais sonhos. Eu consiga ter uma prática espiritual de doação, uma prática espiritual de vivência, né, de exercício e não apenas de teoria. Eu posso desenvolver uma melhor alimentação, eu posso desenvolver uma melhor atividade física, eu posso trabalhar ou exercitar melhor os meus hobbies e desenvolver melhor a minha criatividade, para que eu possa então maximizar cada uma dessas faixas da roda da vida. Então, por isso, é importante que você escolha, dentro do seu momento, qual é a fatia que você precisa potencializar, que automaticamente vai trabalhar as outras áreas. Isso não significa que você não tem que trabalhar as outras áreas. Isso significa que é um potencializador. Talvez seja a sua fatia emocional. Como que estão as suas emoções nesse momento? Como que você está passando por esses desafios? Por essas situações que às vezes te tiram do sério ali. Então talvez você chegue em casa estressado, briga com a esposa, briga com os filhos, briga com os pais, briga com o chefe, briga com os colaboradores, briga com todo mundo. Então será que não é você, talvez, que está numa situação ruim e que tudo que você gera algo ruim? A gente não pode esquecer de que as nossas ações geram resultados. Quais os resultados você está gerando para a sua vida? Talvez por uma falta de equilíbrio emocional. Então pense, reflita, complete o seu exercício e realmente não esqueça de deixá-lo à mostra, observando, analisando. Pare uns minutinhos do seu dia, né, o melhor momento do seu dia, de preferência de manhã, olhe para a sua roda da vida e pense o seguinte: o que eu posso fazer hoje para melhorar a minha qualidade física? Então, os colegas vão chamar para comer um churrasco, sei lá, será que você não pode abrir mão daquele churrasco e comer um alimento mais saudável, talvez naquele dia? Né? Isso não quer dizer que você tem que abrir mão do churrasco, quer dizer que você tem que fazer escolhas mais saudáveis. Então, dentro das escolhas que você vai fazer, será que numa caminhada diariamente, né, uma corridinha, você vai de transporte, mas é possível ir a pé ou ir pedalando, né? São práticas que você consegue inserir no seu dia a dia facilmente para potencializar, de repente, a área física, a sua área financeira, a sua área profissional, emocional, espiritual ou qualquer uma das áreas, né? Com simples atitudes colocadas no seu dia a dia, você pode realmente transformar essa roda numa roda de verdade. E isso vai, com certeza, aumentar a sua satisfação pessoal, o seu sentimento de autorrealização em todas as esferas da vida. Nós somos tudo isso daqui, conforme Paul J. Meyer falou. E isso, né, em alguma área dessa em desequilíbrio, vai desequilibrar toda a roda da vida. Vai faltar alguma coisa. E aquele sentimento de não completude, de não realização da nossa vida. Tem gente que tem um bom emprego, tem gente que tem um bom salário, mas às vezes está infeliz. Por quê? Né? Porque alguma área da vida dele ou dela não está sendo trabalhada, não está sendo observada, não está sendo cuidada. Cuide da sua área, ou melhor, cuide das áreas da sua vida, cuide da sua vida. Você é o único responsável pela sua felicidade, pelo seu sucesso. Bom, e vale lembrar, pessoal, que dentro de todas essas áreas, ela precisa realmente estar em equilíbrio, né? E vale ressaltar que a parte espiritual não tem nada, como nós falamos, não tem nada a ver com religião. É como você se identifica no mundo, como você pratica os seus atos, as suas atitudes no seu dia a dia, dentro da sua roda de relacionamento familiar,
relacionamento social, dentro da sua profissão, dentro da sua vida como um todo. Se você tem paz de espírito, né, significa que você está indo pelo caminho certo, tá? Então, dentro dessa análise, a gente consegue observar que nós temos aí um diagnóstico, né? Um diagnóstico que realmente traz para nós o nosso momento atual. É importante observar que quando o médico faz, através de um exame, ele consegue ter o diagnóstico ali do nosso estado de saúde, essa ferramenta simples consegue nos trazer um diagnóstico do nosso estado atual. E é importante que nós observemos, assim como o médico faz, quais são os pontos que estão precisando de atenção, que estão precisando de remédio talvez, tá? Para que a gente possa então observar como nós vamos fazer isso rodar na nossa vida. E quando a gente tem a nossa roda preenchida, lembre-se que ela traz um diagnóstico do seu estado atual. E essa roda, ela não é fixa. Ela vai trazer para você variações ao longo do tempo. Então é importante, e a gente indica, que você faça pelo menos 2 vezes no ano, a cada 6 meses, mais ou menos, uma nova roda, uma nova reflexão, um novo desenho. Faça o seu planejamento, talvez por semestre, talvez organizando o seu estado atual, faça a sua rota de ação para 6 meses, depois, em mais 6 meses, você faz novamente o seu estado atual e complete ali o seu ano para que você possa realmente ter um prazo, né, de ação bem estipulado, bem desenhado e sempre com diagnóstico em mão, para que você realmente possa saber qual área da sua vida requer a sua atenção neste momento. Assim, como diz, né, José Roberto Marques, sócio fundador do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, que ele diz o seguinte: é necessário que cada área analisada alcance pelo menos 60% de satisfação. Se o número estiver abaixo disso, o alerta deve ser ligado, pois é um forte indicativo de que aquele ponto está sendo negligenciado e, portanto, a sua mudança precisa ser trabalhada com certa urgência. Então, é importante que a gente lembre que se você está abaixo dos 60%, então realmente você precisa se atentar com aquela fatia da sua área da vida, porque precisa ser trabalhada, precisa ser desenvolvida. Não espere estar a 100% em todas as faixas. Pode ser que isso chegue, pode ser que não chegue. Não coloque isso na sua cabeça que você tem que alcançar 100% de todas as áreas. Não é isso a proposta. A proposta é justamente isso, estar mais próximo dos 60%, realmente para que você possa ter um melhor desempenho, um melhor diagnóstico do seu estado atual, para que você saiba qual área da sua vida requer a sua atenção neste momento.